Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo, a professora vai apresentar para vocês expressões numéricas envolvendo adição, subtração e multiplicação. Expressão numérica, adição, subtração, multiplicação. Bom, a gente precisa lembrar que expressão numérica é o quê? É a tradução de uma situação problema, onde eu traduzo com números e operações. Nesse caso, a gente está fazendo o quê? Misturando adição, subtração e multiplicação. Mas quando elas estão misturadas, eu falo assim, puxa, prof, o que eu resolvo primeiro? Resolvo primeiro a multiplicação? Resolvo primeiro a adição? A subtração? O que vem primeiro? Né? Vou resolver na ordem? Muito bem. Observe aqui uma coisa. Ó, a professora trouxe uma situação. Eu tenho aqui 4 notas de R$100. 4 vezes 100. Ok? Muito bem. Eu tenho aqui 3 notas de R$50. 3 vezes os 50. Depois, eu peguei 5 notas de R$20. Ok? Muito bem. Daí, veio 4 notas de R$10. Professora, aqui a senhora inverteu. Não tem problema. Na multiplicação, eu posso falar 4 vezes 10 ou 10 vezes 4. Não posso? Então, eu tenho 4 notas de R$10. E também tenho 4 moedas de R$1. Se a gente for resolver na ordem, o que acontece? Aqui eu tenho a quantidade de notas, né? Então, esse 4 é equivalente à quantidade de notas. Esse 3, quantidade de notas. Esse 5, a quantidade de notas. Esse 4, a quantidade de notas. E esse outro 4 aqui é a quantidade de moedas, certo? Se eu for resolver na ordem, o que vai acontecer? Valor, né? Porque 4 vezes 100, 400, misturado com o quê? Quantidade de notas. Ou seja, se eu resolvo na ordem aqui, o que eu tenho? Eu estou misturando informações e eu não posso misturar as informações. Mas e aí? Então, o que eu vou ter que resolver primeiro? Se eu tivesse colocado só a situação para vocês assim, ó, 4 vezes 100. Ou, por exemplo, se a gente voltasse aqui, né, um pouquinho, ó. Eu tivesse falado para vocês assim, ó, 4 notas de 100. Vocês iam pensar como? 400? Então, eu ia juntar esse grupinho de notas de 100 para ver o valor que ia dar. Se eu falo aqui para vocês, 3 notas de 50, eu ia fazer primeiro 3 vezes 50 e ia juntar esse grupinho de 50 para ver que valor que dava. Depois, 5 vezes 20, eu ia juntar esse grupinho de 20 para ver o valor que dava. 4 vezes o 10, ia juntar esse grupinho para ver qual valor que dava. Não seria assim? Mesma coisa para o 4 vezes 1, ou seja, eu não vou misturar as informações. Eu não misturando as informações, então eu tenho que resolver o que primeiro? Eu tenho que resolver as multiplicações. Ah, prof, então resolvendo primeiro as multiplicações, eu vou ter o quê? 4 vezes 100, 400. 3 vezes 50, 150. 5 vezes 20, 100. 4 vezes 10, 40, 4 vezes 1, 4. Então, aí eu tenho os valores. E aí sim eu posso o quê? Depois de fazer as multiplicações, eu posso fazer as adições ou subtrações conforme aparece na ordem. Nesse caso aqui a gente tem só adição. Mas se tivesse adição e subtração, aí eu ia obedecer o quê? A ordem que elas aparecem, certo? Muito bem. Então, obedecendo isso e registrado isso, a gente finaliza o nosso vídeo lembrando que, o que a gente viu nele? Que uma expressão numérica é a tradução de uma situação problema e nesta tradução vai aparecer números e operações. Nesse vídeo, quais foram as operações? Adição, subtração e multiplicação. O que eu resolvo primeiro? Multiplicação e depois eu olho para adição e subtração. Espero que tenham gostado e até breve.